Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 23 de agosto de 2025, o penúltimo sábado do 8º mês do ano de 2025. Prosseguir então assim com vocês com a 17ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. Essa 17ª parte seria então o 14º tormento do inferno, depois de 13 precedentes que já vimos há várias semanas retrasadas. O primeiro foi que a perca de Deus para sempre, o segundo destino já foi traçado, a terceira consciência será ativada, o quarto lugar de densas trevas, escuridão total, o quinto lugar de sede de beber água, estado de decomposição da alma, o sexto lugar aonde o bicho não morre e a ferida não cicatriza, o sétimo lugar de dor constante e crônica e ausência total do alívio, o oitavo não é lugar de comunicação nem de se fazer amizades, o nono lugar aonde os ímpios serão atormentados junto com espíritos malignos, o 10º lugar de choro e ranger de dentro, o 11º não há porta de saída nem projeto de fuga para os ímpios do inferno, o 12º tormento, que é lugar de fumaça e venenosas que sobre os ímpios para todo sempre, pelos séculos dos séculos, o 13º que vimos a semana retrasada, que é o pior tormento do inferno, que é lugar que é uma fumaça lugar que é uma fornalha acesa de fogo, enxofre que não se apaga, em graus insuportáveis e em temperaturas inimagináveis. Hoje vamos conhecer então assim o 14º tormento. Esse 14º tormento está em evidência no período da grande tribulação, depois da Igreja de Cristo ela ser arrebatada, e os ímpios que estarão presentes nesse planeta, eles serão vítimas desse 14º tormento. Vou fazer oração e em seguida então vamos ouvir o que o Espírito tem para ministrar para nós, para este dia, para este sábado, dia 24 de agosto. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer estar na Tua presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu, isto é, pela Sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos perante Ele com o coração puro, tendo o coração purificado, toda a má consciência e o corpo lavado com água. Santo Deus, a Tua palavra ela declara dizendo que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar, uma vez que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está no controle do tempo e da história. Sobretudo, o Senhor está no controle dos eventos que aconteceram no passado, no presente e os que irão de acontecer no futuro. Um desses é esse 14º tormento. Toma a direção dessa 17ª parte, dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno e sobre esse 14º tormento. Venha me usar, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esse 14º tormento do inferno, para essa 17ª parte, está em 4 textos do livro da Revelação, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 3, 5, 6 e 7. Diz o texto sagrado, João apóstolo falando. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder
como que tem os escorpiões da terra. 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante um período de 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere o homem. 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Na sua cabeça havia como que coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa 17ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a 17ª parte tem como tema o 14º tormento do inferno, que é lugar aonde há gafanhotos que têm o poder de atormentar os ímpios como os escorpiões. Na 13ª parte dessa série que nós vimos o 12º tormento do inferno, que é lugar de fumaça venenosa, aqui sobre os ímpios para todo sempre, pelos séculos de séculos. No versículo de número 4 fala que dessa fumaça que sobe para todo sempre, pelos séculos de séculos, saíram gafanhotos, já que quando o anjo ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça que escureceu o sol, o ar, escureceu o sol e o ar. E fala aqui no versículo 3 que dessa fumaça que havia escurecido o sol, saíram gafanhotos, e esses gafanhotos, foi-lhes dado o poder como o dos escorpiões sobre a terra. A palavra gafanhoto eu fui pesquisar. Gafanhoto é um inseto barulhento, de cor verde, e uma das características do gafanhoto é que ele tem o poder de devorar a erva do campo. E fala que foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões. Os escorpiões eu fui pesquisar. O escorpião é um inseto venenoso que a sua picada ela tem o poder de matar um homem adulto, seja adulto como criança. E no versículo de número 5 fala aqui sobre esses gafanhotos que tinham o poder como dos escorpiões. João apóstolo ele revela dizendo que foi-lhes permitido não que matassem os homens, mas que o atormentassem por um período de tempo durante 5 meses. A pergunta que nós precisamos saber é, aqui tem algo interessante, que esses gafanhotos que João ele viu, no versículo 7 fala que a sua aparência, o seu aspecto era como cavalos aparelhados para a guerra. Ou seja, então João está falando que ele viu gafanhotos que eles tinham corpos de cavalo, e quando eles caminhavam, o seu barulho era como de cavalos aparelhados para a guerra. E ele fala que eles tinham na sua cabeça uma taça de ouro, eles tinham cabelo como de mulheres, e eles tinham rosto como o rosto de homem. Se nós trazer para a nossa racionalidade, não bate, porque nós sabemos que os gafanhotos, eu fui pesquisar, a palavra gafanhoto no grego significa acris. E no Evangelho de Mateus fala que João Batista ele comia gafanhoto. Então, Jesus ele havia santificado todos os animais. Então, nós sabemos que os gafanhotos aqui, os normais que nós conhecemos, são animais comuns, limpos, porque o ser humano pode se alimentar deles, né? A prova disso é que a palavra de Deus fala que João ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então não bate por quê? Porque esses gafanhotos que João ele viu, eles não têm o poder que tem um gafanhoto normal comum, que é de devorar a erva comum da terra. E a outra coisa que não bate é que fala que eles tinham corpos de cavalos aparelhados para a guerra. E
E outra coisa que não bate, que fala que eles tinham a cauda como de escorpiões, tinham rosto de homens, tinham cabelos como de mulheres. Então eu fui pesquisar. Esses gafanhotos que João viu, meu amigo, minha amiga, são forças demoníacas, são demônios terríveis, demônios perigosos, que serão soltos por Deus no período da grande tribulação. Quando é que será a grande tribulação, missionário? A Bíblia não dá data prescrita para o evento da grande tribulação, mas ela dá um indício que será depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja de Cristo será arrebatada, irá desaparecer do solo terrestre, o mundo irá de se questionar, principalmente os ímpios que irão de ficar aqui. Eles irão de se questionar sobre o desaparecimento dos cristãos. E depois de certo tempo, você vê que mesmo a igreja, mesmo depois do evento do arrebatamento da igreja, os ímpios que irão de ficar nesse solo terrestre irão de permanecer com o coração endurecido. É para você ver, meu amigo, minha amiga, até que ponto o coração do homem ele é capaz de ir. Mesmo depois da igreja de Cristo ser arrebatada, mesmo depois de milhares, mesmo depois de um grande número de massa de cristãos que irão de sumir do planeta Terra, as pessoas elas irão de permanecer incrédulas, as pessoas irão de permanecer a viver no pecado, as pessoas irão de permanecer a viver uma vida completamente desregrada da palavra de Deus. E como Deus ele sabe que o ser humano por natureza é um ser teimoso, é um ser de duro coração, Deus ele irá de abrir o poço do abismo, irá de sair essas criaturas que João ele vê gafanhotos, mas que na verdade são demônios, são forças demoníacas que irão de sair do poço do abismo. E você vê que a autorização que será dada a eles será de atormentar os ímpios que irão de ficar aqui nesse planeta Terra. Porque João ele fala que eles têm uma coroa na cabeça. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo e minha amiga? Que eles têm poder, que eles têm inteligência, que são criaturas malignas que têm inteligência dadas por Deus, e que eles têm autoridade. E eles têm o poder como tem os escorpiões. Você vê que o tormento deles é como o dos escorpiões. E no versículo 6 fala que os homens irão de buscar a morte, mas não acharão. Você vê que o tormento que essas criaturas, essas forças demoníacas irão de causar na grande tribulação, será um tormento que irá de afetar a humanidade. Será um tormento psicológico, emocional, moral, mental e espiritual. Ao ponto que a depressão no período da grande tribulação irá de aumentar. Ao ponto que as pessoas elas vão desejar morrer, mas a morte irá de fugir deles. Eu estou a falar os ímpios que irão de ficar, porque a igreja será arrebatada. E Deus ele irá de soltar essas forças demoníacas que João ele viu com a aparência de gafanhotos, viu com cauda de escorpiões, mas Deus ele irá de soltar por quê? Porque mesmo a igreja ser arrebatada, mesmo os cristãos desaparecer, as pessoas irão de permanecer incrédulas, irão de permanecer ateus sem acreditar em Deus, irão de permanecer incrédulas, vendo o evento do arrebatamento como fenômenos naturais da natureza. Uns até vão falar que são extraterrestres, discos voadores, criaturas de outros planetas que vieram aqui e levaram milhares e milhares de pessoas. Mas os cristãos que têm a mente de Cristo, aqueles que irão de ficar desviados, mas que irão de se converter no período da grande tribulação, eles irão de saber que é a igreja
de Cristo que foi arrebatada, porque todas elas terão um sinal, que eram pessoas que frequentavam igrejas, que buscavam a Deus, que liam a Bíblia, que era um povo que louvava. As pessoas irão de saber, os ímpios irão de saber, mas eles irão de permanecer incrédulos. Você imagina, você se lembra, meu amigo, minha amiga, no ano de 2020, quando aconteceu, no mês de fevereiro, março, quando aconteceu o Covid-19, que foi uma epidemia, uma praga que afetou o planeta Terra e que assolou milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, em vários países do mundo, as pessoas morreram do Covid-19. Diz como é que as pessoas elas estavam oprimidas, as pessoas elas estavam feridas emocionalmente, e naquele momento a pergunta que vinha na mente do coração de muitos é que o mundo está a acabar. As pessoas elas tinham medo de morrer, mas as pessoas também não queriam se converter. Eu até inclusive vi muitas raparigas elas a falarem que eu não quero morrer sem fazer filho, sem construir minha família. Você vê que a atenção do ser humano é sempre para os prazeres. O que aconteceu na época do Covid-19 foi um alerta do que irá de acontecer na grande tribulação. Mas você vê só uma coisa que passou a época do Covid-19, o mundo já não é mais o mesmo. O mundo já não é mais o mesmo, porque o ser humano ele tem um costume, por exemplo, principalmente os ímpios, de se acostumar com os eventos, de se acostumar. Você vê que Cristo, ele, quando falou que haveria guerras e rumores de guerras, devassidão, fome no mundo, então você vê que fome, guerra, rumores de guerra, imoralidade, isso se tornou algo normal. Isso se tornou algo normal, que os ímpios que são as pessoas que não querem Deus, eles se acostumaram a viver com a fome, a viver com a guerra, a viver com a depressão, a viver com os eventos naturais. Os ímpios se acostumaram, mas na grande tribulação, Deus ele irá de abrir o poço do abismo, que João ele fala aqui. Você vê que a atenção já não será, a atenção não será o inferno, a atenção não será o céu, a atenção será a terra irá de se transformar em um campo de batalha, porque muitos ímpios vão ficar, os ímpios estarão aqui nessa terra, e Deus exatamente por ver que as pessoas irão de tentar viver como se o arrebatamento da igreja fosse algo normal, como se o mundo estivesse bom. Deus ele irá de abrir, Deus irá de dar, porque esse evento acontece no anúncio da quinta trombeta. João ele fala que ele viu um anjo que desceu do céu, viu uma estrela que desceu do céu, e essa estrela carregava nas suas mãos a chave do poço do abismo, e ele, quando abriu a chave do abismo, do poço do abismo, subiu uma fumaça que escureceu o sol, o ar, as nuvens, e ele fala que dessa escuridão que saiu do poço, saíram forças demoníacas, mas foi-lhes dado uma ordem, não que devorassem a erva do campo, porque é isso que o gafanhoto normal ele faz, devorar a erva do campo. Foi-lhes dado ordem, não que matassem, mas que atormentassem. Você vê que um gafanhoto normal, ele não atormenta os homens, ele fere simplesmente a erva do campo. Mas você vê que o mandamento de Deus aqui é atormentar os ímpios que estarão aqui a continuar com o coração endurecido e a viver no pecado. Deus ele irá de continuar a atormentar irá de continuar a atormentar os ímpios. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem Deus. Deus ele fez o homem, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, que é para o ser humano viver para Deus, que é para o ser humano lhe reconhecer como Deus, prestar ele culto e ver uma vida para o Senhor. Mas como as pessoas só querem viver a vida, só querem desfrutar dos prazeres, só querem saber com as benesses que o mundo oferece, então Deus irá na grande tribulação de abrir o poço do abismo, irá de soltar essas forças demoníacas que são milhares e milhares e milhares de gafanhotos, que são espíritos malignos, que Deus irá de soltar na grande tribulação para atormentar os ímpios, para atormentar todos aqueles que ficarem vivos aqui nessa terra, que não se converterem, para além daqueles que já estão no inferno.
que estão a ser vítimas dos 13 precedentes tormentos do inferno que nós vimos a semana retrasada e do pior que vimos a semana retrasada que estarão na fornalha acesa, sendo vítima do fogo e enxofre. Os ímpios que ficarem vivos aqui nessa terra, eles estarão sendo vítimas dos tormentos dessas forças demoníacas que João define como gafanhotos que têm a cauda como os escorpiões. Deus ele irá de perseguir os ímpios até a última gota. Mas você vê que aqui a ordenança não será de matar, mas sim de atormentar. Você vê que o tormento desses gafanhotos, dessas forças demoníacas, é como o tormento dos escorpiões. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Já imaginaste? Você vê que tanto os gafanhotos como os escorpiões são insetos venenosos que Deus ele usa, que está recheado na Bíblia Sagrada de eventos que Deus ele usou, que é para punir os ímpios usando gafanhotos. Por exemplo, no Egito, na 9ª praga, Deus ele enviou gafanhotos no Egito, mas o coração do faraó continua endurecido. Você já imaginaste, meu amigo, meu amigo? Mesmo gafanhotos vindo no Egito e ferindo aquele povo do Egito, depois de Faraó rogar a Moisés que tirasse a praga dos gafanhotos do Egito, a Bíblia fala que o coração de Faraó continuou endurecido. É exatamente isso aí no dia de hoje. As pessoas elas viram que o Covid-19 fez no ano de 2020. Muitos tinham medo de morrer, muitos inclusive estavam a falar que era o fim do mundo. Mas estamos em que ano? Em 2025. Passaram-se 5 anos, mas o coração das pessoas continua endurecido. O coração das pessoas continua duro como pedra. E quando aconteceu o maior evento da história, Lebelebele canta la balassuri, canta la balahai, que era o arrebatamento da igreja de Cristo, o coração dos pagãos que ficarem aqui na terra dos ímpios irá de permanecer endurecido, sem querer saber de Deus, a continuar a viver na prostituição, no adultério, no roubo, no crime, na maldade, no homicídio. Deus ele irá de enviar a quinta, Deus irá de falar do anjo socar a quinta trombeta, e a estrela vai descer dos céus e vai abrir e o anjo vai abrir o poço do abismo, e Deus irá de soltar essas criaturas demoníacas que João fala que são gafanhotos, mas que na verdade são forças demoníacas das trevas. Porque um gafanhoto normal não consegue viver no meio de fumaça, assim como também o escorpião. Está se falando de forças demoníacas porque Apocalipse, meu amigo, minha amiga, se você não sabe, é um livro simbólico. No capítulo 1, na abertura, no versículo 1, Jesus quando aparece para João fala: escreve, João, as coisas que viste do teu presente, as coisas que ouviste do teu passado e as coisas do futuro, do que onde aconteceu. O Apocalipse é um livro simbólico que fala do passado, do presente e do futuro. E esse capítulo 9 é um capítulo terrível. É um dos capítulos mais perigosos, porque Deus ele vai abrir o poço do abismo, Deus vai soltar gafanhotos, que no caso são demônios terríveis, demônios perigosos, que irão de atormentar os ímpios na grande tribulação. Na grande tribulação, Deus irá de enviar juízos terríveis sobre o planeta Terra, sobre as pessoas que ficarem nesse solo terrestre, que irão de continuar vendo o pecado, ao ponto que os ímpios que ficarem aqui irão de desejar, irão de buscar a morte, não irão de achar, irão de desejar morrer, mas a morte irá de fugir deles. Deus, meu amigo, minha amiga, com Deus ninguém brinca. Deus ele irá de perseguir, Deus ele irá de punir os ímpios, sejam os que estão no inferno, como os que estão aqui no solo terrestre, até que eles venham se curvar. Mas a Bíblia fala daqueles que ficarem, que são os cristãos que estavam desviados. Com o evento do arrebatamento eles vão se converter, serão os escolhidos, mas irão de pagar com a própria vida mais tarde depois. Mas os ímpios que irão de ficar aqui no período da grande tribulação, eles serão vítimas desse tormento. Você vê que no versículo 7 fala que o aspecto deles era como do gafanhotos aparelhados para a guerra. Eles têm força como de cavalo, aparelhado para a guerra. E fala também eles têm na sua cabeça uma coroa de ouro.
símbolo de inteligência. Eles têm inteligência de oprimir. E fala que eles têm rosto de homem. Está a falar de forças demoníacas, meu amigo, minha amiga, que o Senhor irá te soltar para atormentar os ímpios. Olha, tem pessoas que estão a acompanhar essa série extensiva sobre os tormentos do inferno. Nós estamos na 17ª parte, que é o 14º tormento. Mas só estão a permanecer com o coração endurecido, está a ignorar. Muitos até não estão a conseguir, estão a apagar, não estão mais a continuar a ver a série. Essas pessoas que se morrerem desse jeito, elas são candidatas a ir para o inferno. O coração do homem, ele é duro como pedra. Mas a vontade de Deus é que a pregação do Evangelho seja pregada. O missionário não passa mais do que um instrumento. Quem crê na pregação do Evangelho e se arrepender e entregar a sua vida para Cristo Jesus, será salvo. A vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado em todas as nações, até que venha o fim. Mas antes de chegar o fim, Deus irá de continuar a atormentar os ímpios com os tormentos do inferno. Deus irá de continuar a atormentar os ímpios. E se você é ímpio, se você é prostituta, se você é homossexual, se você é incrédulo, se você é ateu, se você é bêbado, se você é um fumante inveterado, se você vive no pecado e quer se arrepender, então toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, que é a mudança de direção, e viver uma vida para Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Deus, ele é longânimo, mas a paciência de Deus, ela tem limite. Ela tem limite. E quando Deus, ele vai abrir o poço do abismo, é um símbolo que a paciência dele tem limite. Deus, ele está dando corda para os ímpios, até que chegar o momento que ele falar, basta. Ele vai abrir o poço do abismo e ele vai soltar essas forças demoníacas, que o poder vai ser de não devorar a erva do campo, de não destruir o meio ambiente, mas simplesmente de atormentar os homens. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? De Deus ninguém brinca. De Deus ninguém brinca. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito e não endureça o teu coração, toma a decisão e entrega a sua vida para Cristo Jesus. Amém? Espero que essa 17ª parte sobre o 14º tormento, que é um lugar onde há gafanhotos, que tem o poder de atormentar os ímpios como escorpiões, que são forças demoníacas, nos ajuda a refletir sobre a severidade de Deus. Ele vai continuar a atormentar os ímpios, seja aqueles que estão no inferno, como aqueles que estão aqui na terra e não querem saber de Deus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado, Santo Deus, por me fazer ser um instrumento usado nas tuas mãos. A vontade do Senhor não é aterrorizar essa pessoa, mas sim é convencê-la da pregação, é convencê-la dos seus pecados, de ajudá-la a se arrepender, entregar a sua vida para Cristo Jesus e de ver uma vida voltada para o Senhor, porque essa é a tua vontade. O Filho do Homem não veio buscar e salvar, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ajuda essa pessoa a se posicionar e a entregar a sua vida para Cristo. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga como missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, não é que você fique aterrorizado. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ouvir a palavra de Deus e você ficar com medo. Deus não quer que você fique com medo, porque até no livro de Apocalipse fala que os tímidos, que são aquelas pessoas que elas até ouvem a palavra de Deus, sentem no coração, mas não querem entregar, não querem tomar a decisão, não querem experimentar Deus, não querem entregar a decisão de ver uma vida para Deus. Essa história Deus vai lançar para o inferno. Deus não quer que você fique com medo. Deus, ele quer que você tome a decisão, se posiciona e entrega a sua vida para Deus. Se você ficar com medo e morrer com medo, sem entregar a sua vida para Cristo, você se morrer no medo, na incredulidade, você vai para o inferno com medo. Porque Deus, ele não deu o espírito de covardia, mas sim espírito de coragem. O espírito de coragem só vai vir se você entregar a sua vida para Cristo Jesus. Amém? Espero estar com vocês na 18ª parte dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno, que seria então assim, né, o 15º
tormento do inferno. Você vê que, meu amigo, minha amiga, não, é uma série perigosa, mas a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, não é que você fique com medo, é que você entregue a sua vida para Cristo Jesus e venha para o Evangelho de Cristo, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês no próximo final de semana, no próximo sábado, que será, no caso, o 18º tormento. Um forte abraço, até a próxima, tchau.